Olá, meu povo! Estamos começando mais um programa Sobretudo comigo, Mayara Liberato. O nosso espaço para falar sobre todas as coisas, sem receio, sem frescura e sem censura, mas com respeito, viu? E o nosso tema de hoje é um assunto super delicado, que costuma despertar as mais diferentes reações. Ciúme. Alguém ou já foi vítima de ciúme, ou já foi ator de uma cena de ciúme, ou já presenciou tal cena na sua vida. Seja com um amigo, com um irmão, com um vizinho, com a mãe, com o pai, conosco, enfim. Mas essa é uma questão, é um sentimento que ele costuma trazer problemas para a relação. Sobretudo se for um sentimento e com reações cada vez mais descontroladas, repetitivas, que tendem ao desrespeito, a colocar o outro em situações delicadas, a constranger o outro na frente de pessoas. Se o ciúme ele passa um pouquinho além da conta, eu vejo uma definição muito legal que um amigo meu falou certa vez. Ciúme é o veneno do amor. Tem gente que considere que sem ciúme não há amor, que um pouquinho de ciúme até que é bom, etc, para apimentar a relação. Aí eu deixo que cada um resolva ou que cada um decida o que quer, o que não quer para sua vida, o que é confortável ou não. Mas é importante a gente falar quando o ciúme começa a trazer problemas. E quando é que isso começa a acontecer e por que isso começa a acontecer? Eu vou me deter em três das causas do ciúme. Uma, baixa autoestima, fruto do nosso história de vida, de como a gente recebeu ou não recebeu o amor dos nossos pais, se eles colocaram preço nisso, só te amo se você só é bom se, eu só vou te dar carinho se, ou se botou você pra disputar muito com seu irmão ou irmã, ou se preteria você em relação ao seu irmão e vice-versa, enfim. Esse tipo de comportamento dos pais, tá? Ou de pessoas que ocuparam seus lugares, termina gerando no indivíduo uma baixa autoestima, isso ele leva pra vida, porque ele termina achando que ele ou ela não é bom o suficiente e que por isso ninguém vai gostar dele ou dela. E são pessoas que terminam sendo pedintes nas relações. Tem um outro ponto que é quando o outro, ele nos dá motivo. O outro, seja ele ou ela, tá? Que ou já tem um histórico de traições, ou a gente já tenha presenciado coisas, ou visto indícios, ou perceba que sempre tá a ponto de, mas volta atrás porque foi pego no flagra, porque houve desconfiança, etc. E o terceiro motivo é porque aquelas pessoas, geralmente, que são mais danadinhas, que costumam pular a cerca, a tendência nossa, enquanto seres, é que a gente projete no outro aquilo que a gente é. O que é que isso significa? Que geralmente eu acho que o outro vai agir como eu ajo. Então, se eu sou uma pessoa que eu tento pular cerca, que eu fico com joguinhos duplos, que eu adoro essa coisa da conquista, então eu acho que o outro vai agir igual a mim. Você tem que avaliar qual dessas questões é o que impacta você. Mas o fato é constrangedor, tá? E é desnecessário cenas ridículas, desrespeitosas, abusivas, escandalosas na rua. Ninguém gosta, é muito incômodo e é desrespeitoso. Então é importante que a gente veja algumas coisas. Quando o seu parceiro ou parceira fizer uma cena de ciúme na rua, porque você estava conversando com alguém que ele achou que teve mais carinho além da conta, ou mais atenção além da conta, ou que teve algum gesto que denunciou que você estava dando mole. Então faça o seguinte, quando chegar em casa, primeiro, chame o seu parceiro ou parceira para conversar e fale sobre o seu sentimento. Ninguém está dentro de você, então o outro não vai poder dizer eu não concordo com o que você diz, porque só você sente o seu sentimento. Então a primeira coisa que você vai fazer é dizer, quando você age dessa forma, eu me sinto desrespeitado. Então eu gostaria de pedir para você o seguinte, então primeiro você coloca o seu sentimento. Depois você vai dizer para o outro que quando ele age dessa forma, ele termina te desrespeitando e atrapalhando a relação de vocês. Então você vai falar, quando você age gritando comigo, quando você age dando escândalos, você me desrespeita e me expõe frente aos outros. Então eu vou pedir a você que quando você tiver algum tipo de desconfiança, não faça isso na rua. Espere chegar em casa e me diga o que você quiser, tá? Exponha os seus sentimentos, exponha as suas questões. Terceiro, você vai dizer pro outro que gostaria que o outro agisse diferente, até dar uma dica de como que gostaria que o outro agisse, que foi essa dica que eu acabei de dar. Você, quando for, digamos assim, acometido ou acometida por uma situação de ciúme, segure a raiva e espere chegar em casa para colocar as coisas para mim. E o quarto ponto é, reforce que quando ele ou ela agir dessa forma, vai estar ajudando a fortalecer a relação e que a relação de vocês vai ficar melhor. Aí você vai dizer, bom, quando você agir dessa forma, tá, você vai fortalecer a nossa relação.
Porque eu vou me sentir respeitado, porque eu vou sentir que você pensou na nossa relação antes de agir dessa forma deslocada e você se segurou e veio pra casa. Então eu acho que a gente pode não gostar do que viu e pode colocar a coisa pro outro, falar os nossos sentimentos, mas sem desrespeitar, sem expor. Então esse é um esqueminha muito legal. Outra coisa, existe uma tendência da gente sentir ciúme do ex ou da ex. Porque qual é o nosso intuito? A vontade de todo mundo é que o seu parceiro ou parceira atual não tivesse tido histórico com ninguém. Porque a gente morre só de pensar que se deliciou com outro, que beijou com outro, que namorou com outro, que teve momentos bons com outro, que teve muitas coisas legais. E a gente fala, e eu? Gente, esqueça. O homem geralmente ele apaga daqui pra trás o que ele viveu com suas ex, digamos assim, não coloca isso na relação. Então também não vamos colocar. Outra coisa, cada um de nós tem uma experiência e uma vivência com os nossos outros relacionamentos. E a gente não sabe a forma como uma pessoa impactou a vida da outra. Às vezes pode não ter sido algo nem longo nem duradouro, mas foi impactante e promoveu alguma mudança. E isso foge do controle. Foge do controle nosso, foge do controle até do outro que passou pelas situações. Então assim, vamos parar com essa coisa de ter ciúme do ex da ex, porque praticamente todos nós temos um histórico, uma fila maior ou menor, dependendo do que a gente já viveu, tá? Mas eu acho que é muito importante que a gente tenha ciência de que todo mundo já passou pelas mesmas coisas que a gente. E que não tem como a gente zerar o histórico passado do outro. Não tem como a gente não tem como a gente querer que eles não tenham passado pelo que eles passaram. Porque o mesmo também não vai se dar com a gente. Então vamos pensar o seguinte, ciúminho um pouquinho, tem gente que diz que até que é bom. Demais da conta, trate, porque o seu ciúme é um problema seu, não é um problema do seu parceiro. Ele pode te ajudar, mas de tanto você encher o saco, mesmo havendo amor, o outro pode dizer, eu não aguento mais, cansei dessa situação. Porque sufoca. Sufoca, desrespeita e enche o saco. Então se liga, rapaz, se liga, mulher. Um beijo, até o nosso próximo programa. Espero que tenha sido bom pra vocês. Se foi, a gente se encontra de novo. Até já!